Olá, pessoas e pessoas. Olá, você que está conectando neste momento pela rede instagramiana. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Hoje o Diálogos do Isolamento, o Diálogos do Isolamento, está chegando em mais uma edição extraordinária para receber, só para variar, mais um convidado ilustre, mais um convidado cheio de predicados, mais um convidado que vem dialogar com a gente, que vem para contribuir de alguma forma com o isolamento, o seu isolamento, o meu isolamento. Já quero deixar aqui, saudar com boa noite a todos que estão chegando aqui. Pelo meu ponto aqui, já estou sabendo que o Reinaldo está no camarim, já se encontra por aqui e já estará aqui com a gente. Um grande abraço para o Vitório, que já entrou, para a Eduarda. Tem alguém aqui? Gente do céu, é ele, é o William. O Charles também entrou aqui. Que bom, que bom, que bom que vocês aqui estão. Porque neste momento, quem vai chegar? Ele. Ora, quem? O glorioso, o incrível Reinaldo, o vocalista de uma das bandas mais queridas deste Brasil varonil. Oi. A Dona Zica. Olá, glorioso Reinaldo, boa noite. E aí, cara, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu tô com um pouco. Hoje eu acho que eu estou um pouco febril, tô com um pouco de frio a mais. Coloquei aqui um cachecol aqui, coloquei a minha jaqueta, porque hoje realmente eu estou, né, um pouco mais para lá de Bagdá do que para cá. E você, como está? Eu tô no cafezinho aqui, ó. Fez muito bem, fez muito bem. Inclusive, em homenagem aquela imagem que inclusive eu usei para fazer a divulgação desta live, que tu estava com o glorioso Coque, e eu fiz o meu. Não está aparecendo muito bem, mas quis homenagear. Aparece um pouquinho. Apareceu. Quis estar aqui nesta live, né, também com o Coque Samurai, um penteado muito utilizado por artistas e não artistas de todo o planeta, não é verdade? Verdade. Cara, eu ia fazer o coque, assim, mas aí meu cabelo tá muito bagunçado. Aí, cara, eu vou botar um chapéu aqui e aí vamos fazer desse jeito mesmo. Gostei, adorei. Inclusive eu já comecei aqui essa transmissão de hoje com esse filtro que eu declarei como filtro oficial do Diálogos do Isolamento, mas já queria convidar o senhor Reinaldo para escolher o seu filtro favorito desta rede Instagram, se quiser aí também confraternizar neste momento. Eu vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade para entender como funciona essa ferramenta, saca? Mas eu acredito que seja aqui embaixo. É ali embaixo, naquele rostinho cintilante, brilhante, aquele emoticon. Perfeito. Ao lado do aviãozinho ali. Achei, perfeito. Nossa, por essa eu não esperava. Gente, Uau, olha, rapaz. O que é isso? É que tem tanta coisa, a gente até se perde no meio de tanto filtro. Nossa, tem até coisas do Zodíaco aqui, muito interessante. Tem. São um dos melhores filtros. Eu vou tentar ir rapidinho. Olha só, cara. Uau. Tô adorando, tá? Uma transmissão... Esse tá um pouco cósmico, né? Parece. Tá maravilhoso. Eu achei maravilhoso, tá combinando. Eu acho que veio bem a calhar. Agora eu não sei como é que volta, peraí. Consegui. Uau, eu consegui, cara, que massa. Conseguiu. Viu só como é que é isso? O Diálogos do Isolamento também promove a cultura, também promove o aprendizado, né? Boa, claro, eu realmente não sabia, vou ser bem sincero. Tudo tem uma primeira vez. Por isso que o Diálogos do Isolamento está aqui, para expandir fronteiras, não é verdade? Boa. Claro, pô. Então agora, falando de maneira assim mais séria, mais concatenada,
Hoje o Diálogos do Isolamento está trazendo aqui, sim, esta figura que todos conhecem, este rapaz, este músico exemplar, que também é futebolista nas horas vagas, também é fã de Chapolin, também é um grande cinéfilo, fã da arte em geral. Sim, ele, o glorioso Reynaldo Lopes, que nos deu a honra de aceitar este convite para estar aqui dialogando com a gente e vai passar aí por esses momentos, algumas perguntas adequadas ou não, e também estamos contando com a participação de você, que disponibilizou este tempo para estar aqui com a gente. Deixe a sua pergunta, o seu questionamento, aquela sua dúvida mais escabrosa, que Reynaldo Lopes irá responder ou não por livre e espontânea pressão. Então, desde já, grande boa noite, Reynaldo Lopes. Obrigado por estar aqui, Reynaldo. Pô, eu que agradeço, cara. Valeu aí, Roger, por essa tua ideia também. Acho muito, muito da hora mesmo convidar o pessoal que mexe com essa função aí das artes, que comenta bastante sobre essas reflexões aí da vida, né? Essas coisas que a gente passa durante o cotidiano. Acho bem interessante essa tua ideia, cara, de verdade. A outra live, que a anterior, se não me engano, não foi com a do Janderson, né? Foi com outro rapaz que eu não pude acompanhar. Mas, assim, sempre que der, eu vou acompanhar os teus bate-papos, diálogos do isolamento, porque é uma ideia muito bacana. Curti mesmo, assim, velho. Muito obrigado desde já, então, pela audiência nos próximos encontros. Espero realmente contar com a tua presença, a tua participação, seu questionamento, porque na live com o Janderson, que foi a primeira, inclusive, teve vários questionamentos do Reynaldo, né? Teve ali, a gente acabou desenterrando realmente mistérios da humanidade. Eu até recomendo para quem não viu, já está disponibilizado aqui no Instagram. Eu também fiz um vídeo curto com melhores momentos ali, um melhor momento, né? Para não ficar muito longo também o vídeo. Está tudo aqui no Insta à disposição. E já que tu falou sobre a ideia, Reynaldo, é que é o seguinte, foi na verdade um dia muito atípico, assim, eu estava aqui sendo contra-regra numa outra live da Mari do Bakhtin Artista, um canal de diálogos acadêmicos muito interessantes e que também fala de vida, e pensei, por que eu não, né, posso de repente aí convidar pessoas, né, afins, convidar aí grandes artistas para dividir um pouco desse momento de isolamento, né, chamando as pessoas a um momento de reflexão, de diálogo, para a gente falar um pouquinho sobre vida, sobre arte. Por que não fazer isso, né? E aí, como eu não consegui achar a resposta para esse por que não, eu acabei achando então que sim. Então vou fazer esta ação. E desde já fui pensando em algumas pessoas já que eu poderia convidar, e Reynaldo Lopes, por ser um artista renomado, um artista que muitas pessoas conhecem, não só da música, como o artista da bola, o artista das 4 linhas, que só quem conhece sabe, o talento desse rapaz. Poucos conhecem. Né? E eu já tive o prazer de conhecer, de jogar junto, inclusive, né? Pude ver, né, esse esplendor de jogador que é. Então, uma das grandes artes, né, de Reynaldo Lopes é o futebol, é o futsal, né? Isso eu posso assegurar, porque já vi com os meus próprios olhos. Então, Valeu. Essa ideia de trazer, né, claro, mas como é que eu não ia dizer uma coisa dessa aqui? Claro obrigado, que eu tenho que dizer, não é verdade? E nesses diálogos do isolamento, né, estou convidando pessoas para dialogarmos sobre vida, sobre isolamento, porque o momento, a gente sabe que é crítico, o momento ele é algo, né, não visto em muito tempo, né, no planeta, esse momento de isolamento em que a gente está. E às vezes a gente percebe, ainda mais agora no isolamento, o papel da arte, o quanto a arte é importante, porque até para as pessoas que não se importavam tanto com a arte, né, que não tinham esse olhar tão assim profundo para a arte, acabam percebendo que no isolamento, o quanto a gente mais precisa dela. Inclusive tem um texto incrível, né, lido que estava na internet, está no YouTube, está no Face, da Zélia Duncan, que ela mencionou dizendo que você aí que não gosta de arte, ok, esqueça as músicas, esqueça os filmes, esqueça os artistas, viva a sua vida
no mais profundo branco existencial, né, sem ter nada para se apegar, né? Claro que é um texto muito mais bonito do que eu estou trazendo aqui de lembrança, mas que vale muito a pena ser lido. Então eu queria, nesse começo de papo, já para a gente começar o papo aqui, perguntar como que tu está vendo esse momento aí de vida em isolamento. Cara, eu acredito assim que ninguém, digamos, esperava, né, que isso fosse chegar aqui no país. Sabe aquela situação que a gente pensa, né? Quando o perigo está longe, a gente não tem tamanha noção realmente assim do que possa acontecer, né? O mundo já estava com um olhar diferente em relação ao coronavírus, né? E quando chegou aqui no país foi aquela coisa, cara, talvez não seja tanto. E aí depois veio essa questão do isolamento, que aí muitas pessoas se sentiram forçadas, porque é muito complicado, complexo, como é que vai ficar funções de economia, essas coisas, sabe? As pessoas já começaram a ter esse tipo de orientação, assim, sem pensar na questão da vida em si, né? Dessa reflexão existencialista que a gente faz no cotidiano. Todos fazem, alguns podem não perceber, o existencialismo, o que significa isso? São conceitos até um pouco complexos, digamos assim, né, Roger? Só que assim, a gente sempre, em algum momento, a gente tem aquele banquete de consciência e consequências. Eu só não vou conseguir lembrar o referido que fala sobre essa frase, essa citação. Mas assim, cara, eu acredito que é um momento de reflexão para todos nós, assim, sabe? A gente tem um pouquinho mais de humanidade, empatia em relação a tudo que está acontecendo com as pessoas, com o nosso país também, né, cara? Eu acho que isso nos traz uma nova ótica sobre várias coisas, assim, que a gente talvez antes de iniciar esse processo de isolamento, todas essas questões da quarentena, eu acho que a gente não parava para pensar tanto sobre a gente, sobre questões de autoconhecimento também, sobre pensar no próximo. Eu acho que isso aí nos traz novas velhas reflexões sobre o que a gente pensa, sobre a sociedade em si e sobre os nossos, né? Sobre questões do afeto, do amor, como a gente consegue manter uma certa sanidade mental nesses tempos delicados. Porque mais do que nunca realmente essa reflexão se faz muito necessária, né? O que surge em nós a partir do isolamento, né? O que a gente estando isolado é capaz de externar, né? É capaz de revelar, de reverberar por aí afora, né? Porque a gente está vendo aí, a gente é da era da internet, a gente está vendo que realmente hoje em dia as paredes elas não nos impedem de estar reverberando por aí afora, né? A gente hoje, né, está aqui nessa oportunidade, por exemplo, hoje falando com as pessoas, né? Esse nosso diálogo vai chegar até muitas pessoas, não só aqui no ao vivo, como também depois, que eu vou deixar a live disponibilizada, as pessoas vão poder assistir. E de alguma maneira as pessoas vão poder se servir desse diálogo, né? Então a gente está no isolamento, está vivendo, né, nos nossos domínios, mas está chegando em outros tantos domínios, né? Graças a essa ferramenta que veio aí para também expandir fronteiras e ajudar muitas pessoas a se encontrarem, né? O que às vezes é tão difícil pela distância, né? E o isolamento ele vem para destacar também o quanto isso é importante. Eu adorei o que tu falou também com relação à consciência social, porque isso é realmente muito importante, quando a gente acaba percebendo que viver não basta realmente. A gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar, a gente precisa conviver com outras pessoas, com outras ideias, e conviver com outras ideias não é uma coisa fácil. No nosso país, principalmente, a gente está vendo isso já há algum tempo, né? Conviver com outras ideias às vezes parece que é estar frente ao campo do inimigo sempre, né? Aquele arco de batalha de quem pensa diferente de mim já não pode estar comigo, né? Isso é muito complicado realmente no dia a dia, né?
Então é claro que para quem está chegando agora e também, reitero, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Antes de prosseguir, eu vi que já tem perguntas aqui, inclusive o Janderson perguntou aqui, a pergunta para o entrevistado se a redenção dele no futebol foi a caneta no JP quando éramos os últimos escolhidos na educação física. Será que é isso, Reinaldo? O que tu acha? Cara, começou com essa aí, né? Porra, tá de sacanagem, né, Jânio? Cara, assim, ó, sobre essa, essa história aí, foi uma educação física que, na época do ensino fundamental ainda, ali no Hipólito Ribeiro, e quando tinha aquela coisa assim, a professora falava, hoje é futsal, vocês escolham os times, aí era mais ou menos assim, né? Tipo, vamos jogar? Beleza, vamos jogar, show de bola. E o Janderson era dessa vanguarda aí de que não era selecionado. Era tipo, eu também era assim, né, nesse tempo. Eu ficava geralmente ou na reserva ali, entrava depois, né? Ou nem não era nem mencionado assim, mas são coisas que fazem parte dessa época aí. Colaboram com o nosso crescimento. Sobre o que o Janderson perguntou aí do JP, do João Paulo, um abraço, João Paulo, tamo junto. Eu dei uma caneta no João Paulo, mas eu tenho certeza que foi um enredo nas minhas pernas, tipo um alto drible, tu sabe, né, dessa parte aí. Compreendo. E então eu consegui fazer esse drible e ainda fazer o gol, e aí todo mundo ficou, uau, o Reinaldo, mas, cara, na verdade foi, né, mas acho que, creio que a partir daí foi um divisor de águas aí na carreira curta desse rapaz chamado eu. Pois era o que eu ia dizer, me pareceu realmente ser um momento assim de quebra de ciclo, né, de início do ciclo do grande jogador Reinaldo, que quebra nesse momento aquela rotina de ser o último a ser escolhido, o que realmente me parece difícil de acreditar depois de ter te visto jogar. Né? Para mim, tu era das pessoas sempre que ia ser escolhido primeiro. Como é que pode, gente? Não é um talento desse? Roger, cara, assim, ó, eu não me acho uma pessoa que jogue, assim, mas, cara, eu era muito ruim, assim, eu era ruim pra caramba, eu defendo, assim, ó, que eu era muito ruim mesmo. Muita gente aí tá de prova que nessa função futsal, futebol, eu era horrível, e tudo bem, tudo bem. Isso, na verdade, eu fico feliz de ouvir isso, porque me dá esperança de um dia melhorar e também transcender, porque todo mundo sabe, quem me viu jogar sabe que eu alternava entre dias ruins e dias péssimos no futebol. Eu estava sempre alternando entre esses momentos, e às vezes, quando uma graça divina aparecia, eu vinha com um lance maquiavélico que nem eu sabia explicar. Foi assim que surgiu o autodrible, foi assim que surgiu tantos gols que eu fiz na carreira, né? Como da última vez em que jogamos juntos, inclusive no Arena Soccer aqui na cidade, que eu, depois de receber uma trombada do meu próprio irmão e quase quebrar a costela, né? Eu não estava jogando nada até então. A partir da trombada, a partir daquele momento de penúria e dor e sofrimento, a partir dali foi o divisor, porque eu comecei a jogar bem a partir dali, inclusive fiz um gol antológico do meio da quadra, que só quem estava lá viu. Né? Foi um momento que eu até hoje não esqueço. Não foi filmado, né? Não foi filmado, infelizmente. Infelizmente não foi filmado. Quero saudar aqui com boa noite a Marice que entrou. Boa também noite. O glorioso Janderson também, que depois falou que depois desse dia aí do Reinaldo, somente ele ficou sendo o último a ser escolhido, que também custo acreditar, sendo que o Janderson é o rapaz dos gols de bicicleta no ginásio municipal, que era aquele gol de bicicleta seguido de uma bordoada com as costas no parquet, que então é um gol que envolve sacrifícios humanos, né? Sim. Muito interessante. Mas abrindo um pouco mais o nicho do nosso papo aqui, eu já quero salientar aqui uma coisa que também todo mundo sabe, que o Reinaldo ele é um grande vocalista, músico, né? Está apto a tocar vários instrumentos, desde guitarra até pandeireta, entre outros instrumentos musicais. Queria saber, primeiramente, Reinaldo, indo para esse nicho musical,
Sim. da arte musical. Quais foram, né, as tuas principais influências lá na adolescência, aquele período maroto em que a gente quer se colocar aquele rótulo a todo custo, né? E de uns tempos para cá, o que mudou nesse sentido? Quais são hoje as influências principais? Então, essa diferença entre a pré-adolescência, adolescência e hoje em dia. Cara, sempre há uma mudança muito grande, assim, né, dessa fase que a gente tem da adolescência, que é uma fase tão chata que a gente só entende depois quando a gente se torna adulto, né? A gente começa a achar um porra essa fase da adolescência e não tem tamanha paciência. Eu, pelo menos, não tenho. Mas, assim, Roger, nessa época de adolescência, assim, eu tive muita influência do rock internacional. A primeira banda que eu escutei assim, e comecei, sabe, aquela adoração, aquela coisa, eu preciso usar o mesmo tipo de roupa, cabelo, curtir as músicas desenfreadamente. Eu era assim com a banda Nirvana, eu comecei com Nirvana. Aí depois, claro, isso foi em torno de 2000 e alguma coisa, não vamos entrar nessa parte dos anos, assim, né? Porque senão a gente acaba entregando outras coisas. Mas inicialmente foi Nirvana, aí depois eu já fui para aquela parte anos 60, assim, sabe? Eu comecei a ouvir bastante Beatles, eu gostava de comprar bastante CDs dos Beatles, do Nirvana também. E aí veio Led Zeppelin, veio Pink Floyd, veio Jimi Hendrix Experience, a banda dele, que é uma banda sensacional, diga-se, né? Já de passagem assim. E, cara, depois foi mudando, foi mudando. Na adolescência também houve aquela explosão, sabe? Nos anos 2000 ali teve Slipknot, Avenged, que são bandas que agora eu realmente não gosto, assim, não tenho nenhuma vontade em ouvir, mas quem curte, curte, né, cara? Essa é a verdade. Então, eu peguei alguns momentos assim de músicas de bandas que estavam estouradas nessa época, sabe? Também comecei a ouvir nessa época da adolescência. Aí depois, cara, fase adulta já muda bastante, assim, tanto também pelo acesso à internet, né? A gente começa a pesquisar mais, encontrar mais outras coisas. Na época de adolescência era só na base do CD ali, né? Não vamos entrar em outros detalhes de fitas, de vinil, porque não precisa. Vamos ficar só em CD mesmo. iPod, iFood, não. Mas enfim, cara, depois mudou bastante, assim, com a internet, mudou muito, já não fiquei só nessa parte do rock, já explorei reggae, já explorei rap, e isso também mudou muito na questão de composição nas músicas da banda, da Dona Zica, assim. No início eu tinha um tipo de composição e agora já muda bastante. A gente vai encontrando outras vertentes, assim, que talvez antes nem pensasse, uau, a gente está ouvindo isso neste momento, é uma coisa... Então, atualmente, assim, eu vejo ouvindo algumas coisas que eu ouvia na adolescência. Pink Floyd é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, assim. Pink Floyd, Jimi Hendrix, tem bandas atuais assim que eu curto ouvir também, Foo Fighters, Tame Impala, que é uma banda de neopsicodélico, que é um gênero que eu gosto muito, uma vertente que eu gosto bastante. Aí dentro do rap tem assim grupos aqui no Brasil, artistas do rap maravilhosos que eu tenho ouvido bastante. Indico aí pessoal que queira ouvir, Bia Ferreira é uma musicista incrível. Marina Peralta, reggae. Indico também, assim, pessoal, Sabotagem. Sabotagem é um dos meus preferidos do rap nacional. Criolo. E assim, se a gente ficar por essas de falar tudo que a gente tem de vertente, a gente leva muito tempo. Mas são essas bases, assim, Roger, mais ou menos. Na adolescência era o Nirvaninha pegava camisa, sabe, a flanela, que até hoje a flanelinha continua, sabe? E All Star, e aquele desejo, grunge, só grunge. Gloriosa adolescência. Mas quem não? Quem não começou ouvindo Nirvana, né? Eu também. Foi uma das primeiras bandas que eu ouvi e me considerei fã, assim, lá há muito tempo, né? Quando a gente se considera fã
de uma banda realmente, que a gente percebe que não é qualquer música que a gente está ouvindo, é uma música que ficou, que continuou reverberando na gente mesmo depois de ouvir. Também comecei por aí. E é impressionante quanto a gente expande, né, realmente. A gente tenta concentrar, eu acho, na adolescência um nicho muito reduzido de coisas para se mostrar assim até mais fã, né? Não, eu ouço só isso aqui me define completamente. Com aquela preocupação de que o eclético possa tirar um pouco da nossa identidade, porque aí parece que não tem identidade nenhuma, porque tu ouve de tudo um pouquinho. E aí tu percebe que isso aí não tá com nada realmente, né? Tu ficar com essa de se definir de todo jeito é uma coisa que não é necessária, é inútil realmente, né? A gente pode ouvir o que quiser ouvir. E aí já colocando, ainda falando de música, mas é uma pergunta que eu vou voltar a repetir depois, com outro contexto, mas quais foram e quais são, Reinaldo, os teus hits ou as tuas bandas ou grupos que podem chegar a se enquadrar no quesito vergonha alheia musical que tu ama de paixão? Tem algum aí? Cara, vergonha alheia, assim, até não sinto, assim, quando eu paro para ouvir mesmo, eu escuto tranquilamente. Se tiver alguém, talvez essa pessoa vai sentir uma vergonha, é provável, é bem provável. No caso, a minha namorada talvez sinta em algumas ocasiões. Mas, cara, deixa eu pensar aqui de vergonha alheia. Cara, dependendo de ocasião, assim, churrasco, alguma coisa, né? Aí rola uma playlist bem diferenciada, né? Naquele toque da cerveja. Agora não tá rolando, né? Por causa da pandemia, assim. Mas, cara, essa parte desses hits, assim, é uma coisa engraçada, é o chiclete, né, que fica na nossa cabeça, assim. A gente tá durante o dia, assim, aí começa a cantar e fica, nossa, como é que isso tá dominando minha mente, meu corpo? É uma loucura isso aqui. Então, cara, de vez em quando o cara, de repente, tá cantando, sei lá, latino, ou cara, eu não consigo pensar agora nesse momento, mas é uma coisa muito, muito insana, muito insana. Mas durante os dias, assim, acontece bastante. Anos 80 tem algumas músicas com clipes, assim, ó, que, uau, que bom que já passou, sabe? Envelheceu mal pra caramba, assim, aí a gente canta, e aí as pessoas têm vontade de espancar a gente, então, é tipo isso. Mas eu quero comentar aqui, falar para o Janderson aqui que Raça Negra não é vergonha alheia, não. Raça Negra para mim, é cânone musical, são pilares da música. Sem Raça Negra não tem. Demais. Acho massa mesmo. Não tem. Eles foram ali pioneiros em muita coisa, num estilo musical que chegou entre punks, emos, góticos, entre outros tantos estilos e identidades diferentes. Tá lá o Raça Negra. O Raça Negra é o Evidências do pagode, é a banda que representa esse amontoado de pessoas em volta de um refrão, de um sentimento, porque a música é sentimento, a música transmite sentimentos. Inclusive, eu quero ressaltar aqui, que também não é para falar de vergonha alheia, mas eu quero falar aqui, até eu vou dar uma dica para quem utiliza o YouTube aí, procure no YouTube uma música maravilhosa, que agora até me fugiu o nome exatamente, mas tem uma música nacional, um pagode nacional que tem, é uma das únicas músicas que eu particularmente conheço que tem 2 refrões, né, muito bem marcados os 2 refrões numa música só, que para quem não sabe é aquela música que começa com a gente tem tudo para dar certo, fica comigo. Lembram dessa? Essa é um dos clássicos. Essa música tem 2 refrões. Procurem para vocês verem. É uma música impressionante que mostra o quanto a música nacional é rica, e nos anos 90 parece que realmente era o tesouro nacional, né? Um dos tesouros nacionais aí. Vocês já se ligaram que música é, tenho certeza disso. Mas falando... Marrom Bombom tá falando, a minha assistente Marife aqui do lado. Marrom Bombom era um dos refrões. Marrom Bombom, mas tinha outra. Tira a calça jeans. Claro, poxa, é a mesma música. Maravilhosa a música.
Isso é para vocês verem o quanto pode ser rica a música nacional, é só a gente perceber esses olhares, né, que estão por toda parte, não é verdade? E por falar nisso, já que eu falei de influências musicais, eu já queria linkar as tuas influências musicais e para já também falar de Dona Zica. Quanto dessas influências estão presentes na banda Dona Zica, como elas acabaram te fazendo com que o repertório musical da Dona Zica pudesse existir e ser tão diversificado, tão interessante, e para tu explicar um pouquinho, até para falar de Dona Zica também, né, aproveitar esse momento. Se quiser colocar aí um spoiler para as pessoas sobre projetos que vem aí também, fique à vontade, o momento é seu. Beleza. Cara, de influência musical, assim, pra Dona Zica, tem muita coisa, assim, até como eu te falei, a questão de cotidiano, quando a gente ouve muita coisa, a gente vai absorvendo sem sacar direito o que tá absorvendo. São tantas coisas, né? Tanta informação que a gente pega, tanta música que a gente ouve, que aí, no final das contas, quando a gente vai lá, quando eu tô no processo de composição, assim, sai muita coisa. Não digo que saia bagunçado, mas aí sai uma coisa dali, outra daqui. Mas assim, cara, questões de melodia, eu acredito, assim. Agora eu vou dar um spoiler, assim, sobre o álbum da banda, que tá para sair, tá para sair. A gente já fala isso aí desde o ano passado, mas tá para sair. Cara, tem Pink Floyd, questão de melodia, pega bastante. Questões do reggae que também se encaixa no perfil da banda. Também Bob Marley, Peter Tosh. Aí de banda brasileira também a gente tem influência. Tem Nat Roots, aí tem Maneva, são boas bandas de reggae brasileiras que estão fazendo um grande sucesso. Aí em alguma coisa, em questões melódicas, a gente tem uma certa influência. O Bola tem mais influência do reggae, o Janderson tem uma certa influência dos anos 80, uma influência bem forte. Não estou dizendo que o cara tenha nascido, né, nessa década, né? A gente não está falando isso, né, gente? Vamos deixar, anos 2000, gente, é anos 2000 aqui, né? É tranquilo de falar sobre isso. Isso. E, cara, pra mim, assim, pega bastante essa parte do rock. O rock progressivo também pega bastante. Dentro daquela linhagem do Pink Floyd, assim, para questões melódicas, pega bastante. Aí, em geral, assim, cara, é que, assim, ó, eu quero muito, assim, ó, a gente quer apresentar para vocês esse trabalho da banda, porque ele tá, assim, ó, eclético, ele tá numa vertente, assim, ó, riquíssimo. Muitas coisas diferentes, assim, pro processo de composição. Tem coisas, assim, que já nem fazem tanto um sentido, eu digo, no processo, para mim, de composição, das coisas que foram feitas no álbum, assim, já não tem a tal... por causa do tempo, né? A gente entrou em estúdio em 2018, então muita coisa de 2018 para cá já mudou, assim, em todos, no processo de composição. Mas basicamente é por aí, cara. O Pink Floyd eu acredito como uma grande referência, assim, para solos também. Eu me baseio bastante em solos do David Gilmour dentro ali do Pink Floyd. Eu vejo que essa influência foi preponderante para a questão de composição do álbum. Agora, lirismo, cara, o lirismo, a composição, assim, Roger, vou te falar, é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu tento enquadrar, assim, pelas coisas que eu leio, sabe? E aí eu tento escrever por ali, mais ou menos. Questão de música, eu já não. Eu tenho também influência no lirismo, Nando Reis, eu tenho uma influência no Nando Reis, ele mexe bastante com aquela parte de metáforas, assim, que eu acho interessante. Eu gosto muito de compor dentro dessa parte de metáforas. Mas não é algo que fica assim, uau, um gafanhoto pulando numa frigideira comendo ovo. Não é algo metafórico que não vai fazer um sentido no fundo, né? São metáforas que te produzem um certo tipo de reflexão ao mesmo tempo que faz tu pensar em diversas alternativas ou interpretações. É uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar dentro disso. Aí tem... Cara, eu era para ter feito uma lista, na verdade, sobre o processo de composição, porque é muita coisa, velho. Mas é basicamente isso aí, são muitas coisas que mexem, assim. Mas mais, para mim, composição, tanto a melódica, mexe bastante dentro do rock, dentro do reggae, mais pro bola. O Janderson, anos 2000, vamos deixar nos 2000, né, meu? O Gargamel, cara, o Gargamel é também o rock progressivo, é o blues,
Só que, claro, o Gargamel já é um ser, né, secular, assim, então já é um processo diferente para ele. Boa, perfeito, perfeito. Me identifiquei com muita coisa que tu falou. Não te preocupa com. A gente sempre espera, a gente sempre esquece de alguma coisa, Muito. acontece, né? A gente fica se culpando por esquecer, mas não tem problema, não. É muito legal o que tu falou sobre sobre tudo que compõe o Dona Zica, porque realmente a banda Dona Zica, quem escuta vê que tem essa preocupação às vezes em realmente ter, a gente gosta disso, mas também gosta daquilo ali, quer colocar um pouco dessa influência, um pouco daquela influência, chamar artistas locais para fazer parceria, como é o caso do Taikiro, por exemplo, quem já acompanhou a carreira da Dona Zica sabe disso, que tem essa pegada de valorizar também outros estilos musicais, tanto que para mim, a Dona Zica para mim é uma banda que eu não tenho essa preocupação em definir, é uma banda disso, é uma banda que se propõe a fazer a sua arte, a explorar a sua arte, a se reinventar a todo momento. Isso é muito importante, porque a gente ficar também delimitando coisas, definindo coisas, às vezes é reduzir o próprio tamanho de alguma coisa quando tu fica definindo algo. E quando quando tu entrou hoje na transmissão, de cara eu tive a vontade de perguntar qual é o papel, né, de assim de 0 a 10 do Fala Mansa no Dona Zica. Do Fala Não sei Mansa, por quê, boa, boa, não sei boa, por que me veio essa vontade de perguntar sobre o Fala boa. Mansa quando eu tive. Muito boa, Roger. Cara, sobre a questão do chapéu, acho que o Janderson comentou aí, cara, o chapéu não foi por causa do tato, do Fala Mansa. Mas eu acho interessante falar sobre isso, assim. Esse chapéu aqui já tem não sei quantos anos, cara, junto com a banda, com a Dona Zica aí, que a gente vai se apresentando aí, volta e meia, vai esse chapeuzinho. Chapeuzinho tá guerreiro, tá aguentando. E, cara, o Fala Mansa, assim, eu acho uma banda incrível, 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 daqui do nosso país. Ela é riquíssima, cara, riquíssima. O Nordeste, assim, ó, o Nordeste, pessoal, por favor, eu convido vocês a conhecer a cultura do Nordeste, a quantidade de artistas maravilhosos, livros maravilhosos, autores maravilhosos que tem no Nordeste. Tem a galera que tem um certo preconceito com o Nordeste, mas por favor, velho, por favor, assim, ó, não faz isso, cara. O Nordeste é maravilhoso, é incrível, riquíssimo em tamanha cultura, assim. É uma coisa. Roger, uma hora a gente vai ter que parar para conversar, sem ser no bate-papo, que a gente vai ter talvez muitas horas para conversar sobre tanta coisa dentro da cultura, assim. Mas, cara, o Fala Mansa eu acho uma banda rica, tanto na questão do lirismo como a questão melódica também, assim. O forró ali, forró, baião, ele flerta um pouco, ou flerta um pouco com o reggae. A questão rítmica flerta um bocado com o reggae. Geralmente, o que eu vejo assim é o reggae flertando também com o forró. Bandas fazendo covers, né, do Falamansa. Eu fiz uma cover da Ó Chuva, do Falamansa, tem no meu canal, no YouTube, e é uma música que eu gosto bastante, mas assim, eu convido vocês a curtirem a discografia do Fala Mansa, tem muita coisa legal. Eles falam bastante sobre essa questão cultural do Nordeste. Eu acho bonito isso das bandas fazerem isso dentro do contexto do seu estado, da sua região. Eu acho uma coisa bacana. Roger, só para deixar claro, Fala Mansa também tem uma influência legal aí na composição das músicas. Maravilha. E o comentário que tu fez sobre Valorize o Nordeste é muito pertinente, porque aí eu lembrei de mim, há uns anos atrás, quando, depois de adulto, eu descobri o Brasil. E olha que eu descobri pelas beiradas. Sabe quando a gente se sente completamente alheio ao que está ao nosso redor aqui? A gente fica ouvindo tanto pessoal lá de fora, fica ouvindo tanto os gringos lá, tanto os enlatados Muito, norte-americanos. sim. E aí, quando tu começa a explorar o que tem por aqui, né, o que o teu país, com os defeitos que tem, né, te oferece, aí abre, expande um leque gigantesco, cara, porque isso não só na música, é que eu tive essas epifanias minhas aí com relação à literatura, quando eu estava ainda na graduação, quando, quando eu comecei a ler, né, todo um apanhado de coisas e de um
de um cânone literário que tem total a cara e o jeito do Nordeste, aí eu fiquei apaixonado. E aí eu fui ver também vídeos do Ariano Suassuna, por exemplo, que ele é uma personalidade incrível, até falando, tu fica embasbacado ouvindo ele falar, assim, é uma coisa Sim. impressionante mesmo. É, e não só porque eu sou fã do Alto da Pô, Compadecida há muitos anos e sou fã muito demais tempo, desse filme e do livro. e do livro também, exatamente, mas a gente fica impressionado, cara. O Brasil tem muita coisa a oferecer realmente, e a gente às vezes é que não direciona esse olhar para cá, porque a gente às vezes se deixa levar muito pelo que o Brasil tem de ruim e Sim. e de terrível, que acaba nos tomando muitas vezes as atenções, né, cara? E a gente acaba deixando de valorizar as coisas que são daqui muitas vezes. E antes de entrar numa outra coisa que eu já queria colocar, antes de terminar, que já não falta muito, tem uma pergunta aqui da Marisa que não apareceu para mim, deixa eu só ler melhor aqui, que às vezes essa questão da tecnologia, tu tá vendo, a pergunta já está em outros celulares, mas não está no meu. A pergunta é, qual é a composição da Dona Zica e também tua, Reinaldo, mais marcante, que para ti tem maior destaque assim entre todas? No caso, as composições autorais ali dentro do álbum. Isso, daquelas que tu ali te inspirou naquele momento e pôde tirar do papel, e também é, por que é a mais marcante. Cara, vou dar mais um spoilerzinho aí, então. Vai, firme. Eu escrevi ali Peraí, na. peraí, peraí. Oi. É spoiler? É, É spoiler? sim. Exclusivo! Não perca! Neste momento, Reinaldo Lopes vai trazer uma notícia incrível. Uma notícia em primeira mão, apenas para os telespectadores do Diálogos do Isolamento. Não temos a trilha do plantão, mas finge que tem. Vai, firme. Então, o processo de composição ali, o que eu mais gostei, cara, a música ela se chama Sua Atenção. É um rock, é um blues rock, é um blues mais acelerado, assim. Isso aí depois vocês vão ouvir, gente. Aí vocês vão sacar mais ou menos. Foi o que eu te falei, a questão de metáforas, assim. Eu utilizei bastante para falar dentro ali da música sobre críticas sociais, assim, que é uma coisa que também mexe bastante comigo. Eu gosto de trabalhar dentro desse tema, assim, que é um tema que é infinito, né? Mas essa música ela mexe bastante comigo, principalmente essa parte da que eu compus, assim, que eu escrevi ali, que assim, eu tô tentando falar sem dar muito spoiler, sabe? É uma coisa meio difícil, assim. Mas, cara, essa música ela mexe bastante comigo porque ela foi escrita em um momento que o país estava passando, estava iniciando um processo de polarização política muito, muito forte aqui no Brasil. Aí eu falo questões da extrema-direita, a ascensão da extrema-direita, e também a polarização política, eu me refiro à esquerda em si também. Isso faz parte de todo aquele grupo que vai se encaixando em um fanatismo, que vai distribuindo ódio, que vai distribuindo as notícias falsas também. Assim, cara, e então eu comecei a pensar nesse. Isso foi em torno de 2017. Então, era um ano antes das eleições presidenciáveis, né? E aí eu comecei a questionar o porquê, cara. Por que que isso está aumentando, essa polarização está aumentando, esse discurso de ódio está aumentando. E aí foi uma coisa que foi, assim, ó, crucial para que eu pegasse e começasse a escrever sobre isso. Então, ali na música eu falo sobre manifestações, manifestações pacíficas, né, gente? O pessoal também tem esse problema de marginalizar manifestações, que é uma coisa que eu tenho um certo pavor, para não dizer desprezo. Então, assim, cara, manifestações, eu falo ali sobre essa questão de polarização, falo como o país está passando por um momento bem complicado, o país sucateado em diversas áreas, né? Mas a gente não vamos adentrar sobre isso, não estou falando em questões necessariamente políticas, assim, embora tenha o teor político também dentro disso, da crítica social. Mas, assim, essa música mexe bastante comigo e eu quero muito que todos ouçam ela, todos ouçam as músicas do álbum, porque tem muita coisa legal para rolar aí.
Só um adendo, assim, tem uma outra música também que eu compus que se chama Mind, uma música toda em inglês, e ela fala sobre a mente, é uma coisa quase freudiana aí, assim, mas é bem legal. Maravilha. Eu já fiquei curioso aqui agora para ouvir, mas eu vou deixar de repente o pessoal curioso aqui, para de repente numa próxima live, quando a música já tiver sido lançada, o Reinaldo fazer uma palhinha desse grande sucesso Boa! que ainda virá, que ainda chegará, né, para delírio dos fãs de Dona Zica. Então, fiquem atentos. Vem por aí uma música com teor, digamos assim, de necessidade pelo contexto social em que vivemos. E eu gosto muito dessas músicas que têm esse engajamento social, que não só estão ali para entreter, né, mas também para levar esse retrato do cotidiano, né? Acho isso fantástico mesmo. Então já fica aí a curiosidade para o futuro. Sobre o assunto ali, a gente falava agora há pouco, a gente entrou nesse nicho falando sobre a riqueza, né, dos trabalhos feitos aqui no Brasil, sejam musicais ou não. Eu queria entrar nesse último nicho, que talvez dê tempo, nesses últimos 14 minutos, eu queria falar um pouquinho para falar só um pouquinho de cinema a respeito disso e como ele pode influenciar as nossas artes e a nossa vida como um todo. Tem algum filme aí, Reinaldo, que esteja aí no fundo do seu coração, que seja um filme, né, não apenas de uma vez ser visto, mas milhares? Uau! Essa pergunta me pegou. Essa pergunta aí me pegou. Vamos pensar, cara. Primeiramente, assim, primeiramente, rapidamente, porque 1 hora passa muito rápido. Cara, um filme brasileiro que eu amo de verdade, assim, mas claro, leia um livro também, que vale muito a pena. Foi aquele que tu falou que é o Alto da Compadecida. Para mim é um clássico incrível do nosso cinema. E, cara, tem muito filme brasileiro, assim, eu acho que vou ter que entrar no Filmou aqui e ver ali os filmezinhos que tem. Mas sobre a tua pergunta, Roger, cara, tem um filme que me marcou bastante, que é do Stanley Kubrick. Kubrick no Face. Cara, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para mim é um divisor de águas no cinema, na arte, na ficção científica também, né? Precursor na ficção científica. E aquele filme é maravilhoso demais. Eu perdi as contas assim de quantas vezes eu assisti esse filme, desde aquele monólogo maravilhoso assim que muita gente, mas que bobagem isso, tanto tempo para assistir uma coisa que não faz sentido. Cara, assim, ó, aquele filme é incrível, incrível demais. Ele é forte em tudo que ele apresenta, assim, toda a questão de roteiros, efeitos especiais, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Aquele filme realmente até hoje, assim, talvez tenha sido um dos filmes que eu mais assisti nessa onda cinéfila que a gente tem durante os anos, assim. Maravilha. Escolheu, a meu ver, muito bem. Eu que também sou grande fã do Stanley Kubrick e também dessa grande obra que é o 2001, Odisseia no Espaço. Aliás, recomendo para quem quiser ter uma ideia, mais ou menos. Quem não viu o filme ainda, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, quer ter uma ideia, mais ou menos, de como é esse filme? Procure aí no YouTube Choque de Cultura 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme onde eles destrincham a obra 2001, Uma Odisseia no Espaço de maneira, no mínimo, irreverente. Acho que vale a pena, um dos melhores vídeos para mim do grupo Choque de Cultura, que para quem não sabe são os gloriosos críticos de cinema, que também são motoristas de van. Então são pessoas muito habilitadas para fazer críticas de todos os níveis. Então eu indico bastante mesmo. E queria perguntar também sobre os guilty pleasures, ou seja, a vergonha alheia cinematográfica. Tem algum desses, entre aspas, clássicos do cinema mundial que não são assim
Então, um exemplo de crítica, mas que tu ame muito de paixão? Não tem, Não mas tem? eu posso citar com toda certeza, assim, eu posso citar uma franquia aí, né, com vários filmes aí que eu assisti todos, cara, e realmente, assim, ó, eu odiei todos, mas, claro, eu assisti todos porque falaram, cara, assiste, tu vai gostar, numa época bem diferente, né, que foi a série Crepúsculo, cara. Assim, essa, assim, para mim é uma vergonha alheia, vou te falar a real, assim. Mas não gosto, realmente não gosto. Eu não gostei de nada ali a respeito, assim, quem gosta, tá, pessoal? O pessoal que tá assistindo aí tem um momento nostálgico aí, curte. Sorry, mas eu não curto. Mas E por que que eu perguntei? foi desafiador, foi desafiador. Bom, eu imagino que sim. E por que que eu perguntei isso? Porque, né, na arte, na vida, eu acho que tem diferença entre, por exemplo, filmes que a gente gosta muito e são ruins, ou aqueles filmes que são muito bem realizados, tecnicamente, e a gente odeia. A gente não precisa gostar para achar que é bom. A gente pode achar Sim. que é maravilhoso e odiar, mesmo assim, não é verdade? Não, Roger, E, só um adendo, né? desculpa te atrapalhar. Agora À tu vontade, à falou sobre vontade. uma coisa legal aí. Cara, tem a questão dos filmes, assim, que não faz com que tu, como telespectador, te faça refletir. É só aquele filme pra tu olhar numa boa, tranquilo, sem ter aquele olhar crítico. Pra mim, são os filmes, assim, de comédia, sabe? Tem os clássicos que eu acho legal, assim, tipo Debi Lloyd. Debi Lloyd eu acho marcante, assim, o tipo de comédia, uma comédia diferenciada, assim, mas é aquela coisa, tu não pode assistir um tipo de filme assim com aquele olhar crítico, porque senão perde toda a beleza irreverente do besteirol em si. Eu concordo em parte com o que tu falou, principalmente porque para mim, por exemplo, um filme de comédia, ele serve para te fazer rir, não importa como. Se ele te Isso aí, fizer rir, já tá, já tá na com certeza. vanguarda, claro, desde que não toque em assuntos assim que não, que a comédia não é o principal, né, manejo ali. Ok, assim como o filme de terror, ele para mim ele serve para te meter medo, não é nem susto. Para mim não é questão nem do susto, que é aquele susto pré-fabricado, mas para mim é a questão do medo, da aflição. E é por isso que eu tenho muita dificuldade com filmes de terror, porque raramente eu sinto esse tipo de sensação vendo os filmes de terror de hoje, por exemplo. Mas eu quero indicar aqui um Guilty Pleasure meu, que é um dos maiores, né? Que é aquele filme que ele não foi muito bem realizado, que ele tem um roteiro meio mal feito, assim, meio confuso até, que deve ter faltado algum trabalhinho de edição, mas um dos grandes filmes nesse sentido, que é um filme ruim, que é bom, indico para vocês, entre tantos que existem, mas é uma pérola do cinema nacional, né, do ano de 1997. Tem no YouTube, inclusive, integralmente, tem 1h20 de película, que é um filme chamado Zoando na TV. É um filme maravilhoso que conta com uma atuação de primeira de Miguel Falabella, no seu auge, né, na dramaturgia, né, e é um filme que ele acaba surpreendendo, né, pelo excesso de momentos que tu pensa, não pode piorar, mas pode piorar. Sempre pode piorar um pouquinho. E quanto mais piora, mais interessante fica essa obra. Então indico para quem quiser ver. É um dos filmes que eu mais dei risada em toda a minha vida. Quem me conhece sabe, eu fico falando das cenas, né, à torta e à direita. Mas indicar um outro aqui que aí já não é um guilty pleasure, mas é um dos filmes que eu mais ri em toda a minha vida também, que é Um Príncipe em Nova York, que é de 1988, com o glorioso Ed Murphy, cujo filme haverá uma sequência em breve, já colocando aqui o Príncipe em Nova York 2 vem aí. Eu tinha que mencionar isso aqui, e o Janderson falou, achei que era Xuxa, e o Baixo Astral, que também é um grande, né, tem um grande potencial, mas acho que ele peca em alguns. Ele comete ali algumas falhas que não dá muito para perdoar, assim como Cinderela Baiana, que é um filme que ele vai tentar te levar para essa coisa do pastelão, mas ele acaba sendo um pastelão dele mesmo, então eu acho que para ali ele degringola. E tem filmes ruins
E tem os infames. Para mim, os infames é que realmente acaba me ofendendo um pouquinho. É o caso, né, de Um Inspetor Faustão e o Malandro, que esse eu não recomendo que assistam nem para passar o tempo, nem para passar aquele momento de descontração com a sua família, porque eu acho que é 1 hora e 30 minutos realmente perdida da sua vida, né, realmente. Não sei, Reinaldo, se tu tem um filme assim, né, que ficou marcado na tua memória como um filme que, além do Crepúsculo ou de outros níveis, um filme escabroso que não se deve nem a introdução não se deve ver. Não sei se tu tem algum desses aí na tua lista. Cara, é que, como a gente havia comentado, é tanto filme, cara, mas assim, eu vi muito filme que eu não recomendaria, assim, só que como é tanta coisa, a gente não acaba lembrando, assim, mas numa próxima eu vou trazer esses. Tem vários filmes. Se eu puxar no Filmou ali, a gente vê uma decadência ali. Temos. Com certeza temos. Ah, faltam aí agora 5 minutos já, né? Porque passou voando. Eu já queria aqui, primeiramente, mais uma vez agradecer a, a generosidade em tu ter aceitado esse convite de estar aqui, né, dialogando Obrigado, cara. comigo e com a gente. Quero também agradecer, né, a todos os que comentaram aqui e não deu tempo de falar o seu comentário, né, porque não, infelizmente não dá tempo. Além do que, às vezes, o meu celular, que eu acho que esse meu celular está com um problema que ele não aparece todos os comentários, é uma coisa impressionante mesmo, acontece. Ah, então, obrigado a todos que chegaram até aqui, que permaneceram com a gente também. Já queria convidar para o próximo domingo estarem aqui, ou sábado, ou sexta, vai saber, o próximo diálogo do isolamento a gente nunca sabe quando virá. E dizer que foi um grande prazer contar com a tua presença aqui, Reinaldo. Continua com a Dona Zica e também levando a tua arte para a todos aqueles que vocês conseguirem alcançar, seja em isolamento e depois fora do isolamento, né? E tu também, eu tenho que dizer que eu assisti o vídeo do cover do Ó Chuva lá, comentei porque achei maravilhoso mesmo. Tem que ter mais vídeos desse tipo, tem que ter, né, mais iniciativas como essa, porque a arte, primeiro, que ela não morre por si só, mas a gente precisa cada vez mais lembrar que ela está aí, até para a gente poder valorizar, né, coisas que a gente acaba não valorizando ao longo da vida, seja uma imagem de um grande fotógrafo, seja um livro, seja uma música, seja, né, uma pintura, seja uma letra, uma poesia, mas faça uso da arte, porque a gente sabe que viver não basta, a gente precisa de arte para viver. E já estou agradecendo aqui também a Marice que colocou ali, façam a parte 2, né? Vamos ver, a gente não vai colocar assim essa questão certa para o pessoal ficar na dúvida. Será que vai ter? Será que não vai? Né? De repente, mas eu já queria dizer aqui de antemão, antes de terminar o tempo, que se tiver, eu já convido o Reinaldo a trazer o seu violão para fazer um momento Com certeza, musical, com né, certeza, com num certeza. próximo momento aí. Muito obrigado, Reinaldo. Valeu mesmo Valeu, pelo Roger. empenho e vontade de estar aqui. Obrigado, cara. Roger, só deixa eu fazer um adendo rapidinho. De À uma vontade. postagem que tu compartilhou, tem algum tempinho já, que tu falou que fala sobre essa questão da arte, de como ela é muito necessária nesse momento que a gente está vivendo. Cara, tu como um adorador da arte, assim, e eu também, eu vi aquela postagem, cara, talvez eu não tenha curtido, porque a gente passa no feed ali, às vezes, a ver um negócio, comigo acontece, eu vejo um negócio legal, e eu às vezes esqueço de curtir, velho. Eu não sei, a idade, não vou falar que a idade chega, porque eu sou muito novo, mas, cara, eu achei muito boa, me fez refletir, assim, uma coisa que a gente percebe e ao mesmo tempo não percebe, que é como a arte ela é importante, principalmente agora, nesse momento, né? E, cara, muito, muito legal essa tua ideia. Diálogos do isolamento. Olha o que é isso, o título, diálogos, cara. O quanto é importante a gente dialogar
como seres humanos, entendedores de alguma coisa que se passa nessa loucura existencial aqui, mas que valeu, Reinaldo. muito importante Muito para a obrigado. gente estar conversando sobre isso, e sobre outras Valeu. coisas assim, fora do bate-papo aqui também. Roger, valeu, muito obrigado. Se Valeu. tiver a parte 2,